Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Desvendando o circuito elétrico, sabendo que V4 indica 20 volts, determina os valores da força eletromotriz, do voltímetro 1, do voltímetro 2, do voltímetro 3, do amperímetro 1 e do amperímetro 2. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o conceito de resistores em série ou em paralelo. Resistores em série. Como é que eu sei que o resistor está em série? Chegou uma corrente elétrica aí aqui. Para chegar do outro lado, essa corrente só tem um caminho. Então, os resistores estão em série. Se eu quiser encontrar um resistor para substituir esses dois, que tem o mesmo comportamento dos dois juntos, ele é chamado de resistor equivalente. Quando eu estou em série, o resistor equivalente vai ser o resistor 1 mais o resistor 2 mais o tanto de resistor que eu tiver em série. Ok. A gente pode observar que só tem um caminho para a corrente passar, então a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2, que é a corrente total. Quando eu submeto esses dois resistores em série a uma diferença de potencial V aqui, que eu vou chamar de V total, a queda de tensão no resistor 1 mais a queda de tensão no resistor 2, que vai dar o V total, né? Então, quando está em série, o V total é a soma dos V's, V1 mais V2 no caso. Se houvesse mais resistores em série, o V total seria a soma de todas as DDPs. Esses resistores estão em paralelo. Para eu ir de A até C, eu vou ter dois caminhos. A partir daqui, ó, parte da corrente vai passar em um caminho e parte em outra. Então, esses resistores estão em paralelo. Quando eu vou achar o resistor equivalente de resistores em paralelo, ou seja, quando eu vou colocar um resistor no lugar de vários que estão em paralelo e esse resistor tem o mesmo comportamento físico, para calcular esse resistor é 1 sobre R equivalente, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre todos os R's que eu tiver, não é? Eu já sei que a corrente total agora vai ser a soma das correntes. Vai ser a corrente que passa no resistor 1 mais a corrente que passa no resistor 2, porque eu chego uma quantidade de corrente aqui nesse nó, parte dessa corrente passa para cá e parte para cá. Se eu disser que o ponto AB está conectado a uma diferença de potencial de tantos volts, que eu vou chamar de V total, não é? Tanto R1 como R2 também estão conectados nesse ponto, porque não tenho resistência no caminho. Então posso falar que o R1 está conectado no ponto A e no ponto B, porque no caminho não tem resistência, e aqui é a mesma coisa. Então, quando eu estou em paralelo, o V total, diferença de potencial, vai ser igual a diferença de potencial sobre o resistor 1, que vai ser igual sobre o resistor 2. O que sabemos de início é que o voltímetro 4 mede 48 volts. Então, entre esse ponto e esse eu tenho 48 volts. Vamos começar a resolver o exercício redesenhando o circuito sem os aparelhos de medição. As linhas que tem voltímetro vão desaparecer, que o voltímetro está colocado em paralelo, ele não faz parte do circuito, mas para medir a DDP ele é inserido em paralelo com qualquer elemento que eu quero medir a DDP. Então, além de tirar o voltímetro, a linha que passa por ele também some. Os amperímetros vão ser retirados, mas no lugar dele nós vamos colocar uma linha, porque ele é ligado em série com os equipamentos. Agora temos esse circuito, que é o mesmo circuito anterior, sem os aparelhos de medição,
e os 48 volts continuam existindo ali. Não tem uma linha aqui, 48 volts é a DDP entre esse ponto e esse, ok? Podemos observar que 5 e 4 ohms estão em série, resistores em série a gente soma, esse 3 está em paralelo com o 6, esse 6 está em paralelo com o 12, 5 e 4 estão em série, vai dar um resistor de 9 ohms, esse resistor de 9 ohms vai ficar em paralelo com 18 ohms. Então, vamos encontrar os resistores equivalentes então. Quando a gente tem resistores em paralelo, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente até fazer todos que estão em paralelo. Quando são só dois, ficou 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Matematicamente, depois de a gente tirar o mínimo lá, etc., vai ficar que o R equivalente vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Só posso usar essa fórmula para quando forem dois resistores em paralelo, para encontrar o resistor equivalente de dois resistores em paralelo. Se for mais de 2, eu tenho que usar a equação de cima. O R equivalente será 9 vezes 18 sobre 9 mais 18, 6 ohms. Então, esse resistor aqui, ele tem uma resistência de 6 ohms. Ele é o resistor equivalente desse circuitinho aqui, ó. Agora, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, 2 ohms, vai ser esse resistor aqui. Finalmente, 6 vezes 12, dividido por 6 mais 12, 4 ohms, que vai ser este resistor aqui, 4 ohms. Pela lei de Ohm, V igual a RI, eu consigo encontrar a corrente sobre esse resistor de 6 ohms aqui, ó. A diferença de potencial que ele é submetido é 48 volts, 6 I. O I vai ser 8 amperes. A corrente que desce aqui tem intensidade de 8 amperes. Eu consigo enxergar facilmente que esses 3 resistores aqui estão em série, ó. A corrente tem o mesmo caminho para percorrer. Resistores em série, o resistor equivalente, eu vou somar os resistores, ok? Isso quer dizer que aqui eu vou ter 12 ohms. Já havia descoberto a corrente que desce aqui, ó, que vale 8 amperes. Agora, facilmente eu consigo descobrir essa corrente que passa aqui, ó. Essa corrente, pela lei de Ohm, V igual a RI, 48 é igual a 12I, o I, 4 amperes. Podemos observar que nesse nó aqui, ó, saem 4 amperes e 8 amperes. A lei de Kirchhoff fala a soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem. Isso quer dizer, então, que a corrente que está chegando aqui vale 12 amperes. Como a corrente que percorre o circuito vale 12 amperes, e a lei de Ohm fala V igual a RI, 12 vezes 12, V igual a 144 volts. Então aqui a queda de tensão vai ser de 144 volts, podemos falar TDP de 144 volts.
Essa aqui não precisa de calcular. Eu sei que a DDP dele é 48 volts. Então V igual a RI, V igual 8, que é o resistor. Aqui, novamente, passa uma corrente de 12 amperes. Parte da corrente de 12 amperes passa por aqui. 8 amperes. 4 amperes seguem por aqui. Quando chegar nesse nó aqui, está chegando 4 amperes aqui, ó. E está descendo 8. Volta a ter uma corrente de 12 amperes. 8 vezes 12. V igual 96 volts. Então, a DDP daqui até aqui será de 96 volts. A força eletromotriz, então, será 144 mais 48 mais 96. A força eletromotriz vai ser 288 volts. Novamente, utilizando a lei de Ohm, eu consigo achar a DDP em cada resistor. V igual a RI. V igual a 6 vezes 4, V igual a 24 volts aqui. V igual a 2 vezes 4, V igual a 8 volts aqui. V igual a 4 vezes 4, V igual a 16 volts aqui. Como eu sei que daqui até aqui tenho 48 volts, indiferente do caminho tem que dar 48. Ó. 24 volts mais 8 volts, 24 mais 8, 32, mais 16 volts, 48 volts. Então sabemos que deste ponto aqui até esse ponto aqui, o voltímetro mede 16 volts. Isso quer dizer que V1 também será 16 volts. Esse resistor de 6 ohms aqui, que eu quero descobrir a corrente que passa por ele, V igual a RI, o V é 16 volts, o R é 6 ohms, o I. Então o I deu 2,67 amperes. Então acabei de descobrir a leitura do amperímetro 1, 2,67 amperes. Também sabemos que a DDP deste ponto aqui, ó, vale 8 volts. Então já descobrimos o voltímetro 2 mede 8 volts. Agora, com muito cuidado, nós sabemos que daqui até aqui, ó, eu tenho 24 volts. Só que o voltímetro 3 não mede os 24 volts, porque 24 volts seria medido se eu pegasse o caminho total do resistor de 5 ohms e 4 ohms, tá? Esses dois resistores, 5 e 4, estão em série e a resistência equivalente dele é 9 ohms. V, que 24, é igual a R, o equivalente é 9 vezes o I. O I vai ser 267 amperes. Então, o amperímetro 2 mede 267 amperes. O V3 está medindo a DDP apenas sobre o resistor de 5 ohms. V é igual a R, 5 vezes 267 volts. O V3 será 13,35 volts e a força eletromotriz será 288 volts, que já havíamos calculado. Espero que tenha gostado do vídeo, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.